do CERN em língua portuguesa. E para nós, bom, eu posso, quando chegar lá a falar das vantagens, falar porque é que para nós também é uma aposta nos professores brasileiros. Bom, o CERN é o maior laboratório do mundo, sem qualquer margem para dúvidas. Não é só o maior laboratório de física de partículas, ou o maior laboratório de física, ou o maior laboratório científico. É o maior laboratório do mundo. Não tem comparação. Trabalham perto de 11 mil cientistas em experiências ou em atividades ligadas ao CERN, sendo que, de facto, e isso talvez também é uma mensagem de esperança muito grande, 2.200 são funcionários do CERN. Só 2.200. Então podem pensar, se calhar vocês, bem, isto não há esperança para os meus alunos, porque se só há 2.200 pessoas a trabalhar no CERN, que ainda por cima não são cientistas são à volta de 150, como é que alguma vez um aluno meu terá chance de chegar ao CERN? Claro que pode chegar como engenheiro, técnico, administrativo, mas se gostar de física e de ser cientista, será um dos 98% de cientistas visitantes, como eu e todos os meus colegas do LIB, que somos cientistas visitantes do CERN. Trabalhamos em experiências do CERN, mas não vivemos no CERN. E isso, devo dizer, é o melhor dos mundos. Também vocês, se um dia forem cientistas, garanto, preferem de longe estar nas praias do Rio, no CBPF, no quentinho, e trabalhar numa experiência que está a recolher dados no CERN. Claro, vão ter que ir ao CERN, participar nas reuniões e recolher dados, ajudar a recolher dados. Mas não têm que viver com mínimos com 15 graus negativos e tirar, sair de manhã, tirar a neve à porta de casa. Bom, os do Rio Grande do Sul têm esse problema, se calhar, não é? Mas não é o dia-a-dia. E, portanto, garanto que é muito melhor estar aqui e trabalhar na experiência e recolhe os dados de lá. Bom, eu vou passar um filme de 10 minutos, acho que vai que eu vou mostrar este pequeno filme. Bom, eu vou mostrar este pequeno filme que em 10 minutos fala sobre o CERN, o que lá se faz e o que se pretende fazer. Foi um filme feito em 2009 para o arranque do CERN, para falar do LHC, e na verdade eu acho que o filme está tão bem feito, porque como nós temos a trabalhar a legendar, vocês também podem usá-lo na sala de aula, quando quiserem falar do CERN. Portanto, eu também, para divulgar um bocadinho este filme, eu quero falar um bocadinho deste. Então é este o filme. Quando o som... O som não está calibrado, portanto espero que isto não seja uma barreira. Devia ter som já. É mais interessante com o som. Até um contacto. Então, vamos fazer um teste para saber se tem som no computador. Most complex electronic. This is one of the coldest places on Earth. And this is one of the coldest places in the galaxy. This is the hottest place in the solar system. And this is one of the hottest places in the universe. A vacuum, emptier than outer space. The largest number of high-tech magnets ever built. The largest, most complex electronic instrument on the planet. It fills much of the Geneva countryside, but you can't see it, even if you look for it. Because to find it, you have to go deep underground. At 100 meters depth,
Housed in a 27-kilometre-long tunnel, the Large Hadron Collider is ready to start. Giant gas pipeline. This machine is the most powerful particle accelerator in the world, and in fact it uses the most sophisticated technologies available to us today. More than 9,000 magnets guide two beams of protons in a circular path through the accelerator and then accelerate them to speeds approaching the speed of light. And then the beams crash together with as much energy as a high-speed train. We can make two objects collide at a very high energy and make a new object of mass which equals the energy total of these things that have collided, which is going to last for very little, and you're going to discover it by making it. Every second, 2 billion protons smash against each other inside the LHC and recreate the conditions that were present less than a billionth of a second after the Big Bang. This is when the universe started, in a massive explosion of pure primordial energy. What's really exciting about this is that some of these new objects or particles are very different to the particles we originally collided together. In fact, they're particles that we no longer see in the world around us. But although these new particles only lived for a short time around the start of the universe, they played a fundamental role in making the universe look the way it does today. If we want to understand the origin of the universe, one of the ingredients that we need to understand is these particles that last so little and that you cannot find now in mines because they have disintegrated completely from the origin of the universe. The more we study it, the deeper we look into things, the more we find there is to find out. Because there are some very strange mysteries in the universe. We know that mass can turn into energy, but we don't know how that happens. We know that back a millionth of a second after the Big Bang, matter didn't exist in the form of protons and neutrons, but in a completely different state. And we know that gravity was extremely important back in those earliest times, but we don't know exactly how it works. Maybe the reality out there is much closer to science fiction than the real world. The LHC is like a spacecraft venturing into the unknown, looking for answers to these questions. And 4 major experiments, called Atlas, ALICE, CMS, and LHCb, have built gigantic detectors on the LHC ring to capture the instant of particle collisions. We're going to use them to find out more about the mysteries of the universe. On a clear night, we can see thousands of stars, but all this stuff we can see or detect only accounts for 4% of the whole universe. The rest is made of dark matter and dark energy. If the universe was filled with only the matter that we're familiar with, what we can see with our own eyes when we look out in the universe, galaxies and clusters of galaxies wouldn't move, rotate and turn the way astronomers see them today. We believe that there is something else out there that is modifying their movement, but at the moment we cannot see or detect what that something else is. So there is a theory which could actually explain dark matter, and this theory is called supersymmetry. So according to supersymmetry, for each particle we see, there is another particle which is sometimes called its supersymmetric partner. One of these supersymmetric particles could perfectly be the particle which makes up dark matter. If these supersymmetric particles exist, then the 2 largest experiments, ATLAS and CMS, will find them. But dark matter isn't the only thing we don't understand. Antimatter and matter were created in equal amounts at the very birth of the universe. However, we also know that when antimatter and matter come in contact with each other, they annihilate, we say. They destroy each other and they vanish into pure energy. The LHCb detector is a precision instrument with which we will try and unravel the true nature of this mechanism. The idea here in the ALICE experiment is to use
the LHC to recreate such high temperature conditions as were prevalent in those first instants of life of the universe, which should allow us to recreate tiny droplets of primordial matter in order to study its properties. The vacuum is a substance, and like any other substance, you can make it vibrate. And the vibrations of the vacuum are called Higgs particles, and that is the object we are most trying to find at the LHC. The Higgs particle is essential to theoretical physics because it's different from any other we have discovered so far. It is the one responsible for the masses of all other particles. These detectors have been designed to look for the Higgs particle, but what if we don't see it? That would be fantastic, because it would mean that we really haven't understood anything. And this is the best situation in science. The one that precedes big revolutions is when we realize that we have actually understood nothing. It might be that reality is very different to this three-dimensional view of the universe, and that would be really mind-blowing. There is another theory which is called the string theory, whose aim is actually to unify all these particles that we see in a single framework. So according to string theory, all particles are different vibration modes of a single fundamental object, which is a vibrating string. One of the surprising consequences of string theory is that you reach the conclusion that there have to be extra dimensions in the universe. If the LHC is lucky enough to penetrate with its very high energy inside these points that contain extra dimensions, then a complete new field opens up of possible new discoveries. You're looking at 12,000 tons of metal and electronics, which have been put together with a precision of 5 microns. That's 5,000ths of a millimeter. And it's taken many companies, hundreds of universities and research institutes, and thousands of scientists and engineers to put these precision instruments together. The detectors like CMS and ATLAS arguably constitute the most complicated apparatus that science has ever seen. The LHC and its detectors will produce billions of interesting events every month, but we'll need the computing power of the grid to tell us what we found. There could be some big discovery about the nature of space-time, or just what's really out there, what's fundamentally there. We could make a complete series of new particles. We could make wormholes, which are little holes in space-time in which you can go from one point in space and time to another point in space and time, so that you could travel to another time. Scientific research is an exciting trip with a fuzzy map and an unknown destination. We are a bit like old-time explorers. We know there's a lot out there to discover, but if we knew exactly how and when we will discover it, it wouldn't be research. And research is the driving force behind the world we live in. Because none of the things that we enjoy would exist without the fundamental research that's gone on into electricity, into magnetism and nuclear physics over the past 2 centuries. No amount of applied research on the candle, for example, would have given us the electric light. Science needs space for creativity and imagination. And the LHC is going to take us onto a journey into the unknown. Bom, para aqui este filme. Tenho mais 2 para mostrar e agora continuamos aqui para a apresentação do que tinha parado. Isto estão a bloquear. Eu acho que neste filme mostra, para além dos gigantescos equipamentos, de estar, como eu disse, feito em 2008, se quiser ligar as coisas, pode acender. Está um bocadinho desatualizado, porque ainda falam da possibilidade de não se descobrir o bóson de Higgs, que era real em 2008 e deixou de ser em 2012, quando se anunciou a descoberta. Portanto, nesse aspecto, o filme, nesta parcial particular, neste momento exato, está um bocadinho desatualizado.
Mas o que mostra é que o que é o CERN é um conjunto um enorme conjunto de pessoas de todos os campos para trabalhar com o mesmo objetivo, que é fazer investigação. E para isso trabalham, usam aceleradores. Caramba, esta coisa não quer. Vai crashar. Se está a ficar bloqueado, se calhar vai crashar. Eu ter que lançar a apresentação. E ele está bloqueado. Está outra vez. Já está a passar. Portanto, são aceleradores e experiências para recolher os dados produzidos nas colisões. Depois, aqui temos um ecrã que pode ser monitorado em tempo real. Portanto, isto também pode ser mostrado na vossa escola. A partir de maio, a partir de meados de maio, podem ir espreitar, procurar, metem no Google LHC Page 1. Page 1, LHC Page 1. E o que vai aparecer imediatamente ou muito rapidamente vai aparecer uma coisa parecida com esta. Isto mostra em tempo real, no momento em que eu tirei esta imagem, é ao dia 21 de janeiro de 2013, isto foi no CNEF de 2013. Eu não fui buscar a imagem agora, porque agora não há LHC nenhum a funcionar, portanto ia estragar a cena. E portanto, isto é aqui temos um gráfico da intensidade dos feixes, a energia do lado direito. E aqui temos a luminosidade, que é uma quantidade que eu não vou falar, mas que mostra que não havia colisões, depois começou a haver colisões um bocadinho antes das 9 da noite. Portanto, isto mostra em tempo real o LHC a funcionar, em tempo real. Eu acho que isso também é interessante para os alunos, quando tiverem a falar de partículas. Olha o que é que o CERN está a fazer neste exato momento. E podem mostrar este gráfico, tem aqui os comentários. Em 2012, portanto, no CERN faz os detectores, faz os aceleradores, faz também a pesquisa em física. E aqui é uma imagem que muitos passaram como sendo um bóson de Higgs a cair em 2 fotões, e eu ponho aqui um ponto de interrogação, não é? Isto é só uma hipótese, um candidato bóson de Higgs a cair em 2 fotões. Mas quando eu acumulo muitos acontecimentos deste tipo, eu faço um gráfico destes, e neste gráfico vocês veem que, de facto, a maior parte dos casos a linha corresponde aos dados. Isso corresponde a não se passar coisa nenhuma, eu ter apanhado 2 fotões ou acontecimentos completamente ao calhas. No entanto, há ali um excesso num ponto preciso que não é descrito pelos dados. E isto é uma descoberta. Neste caso foi a descoberta do bóson de Higgs. Noutro ponto, com outras partículas, pode ser a descoberta de outra coisa qualquer, de outra partícula qualquer. E a descoberta do bóson de Higgs foi simultaneamente uma descoberta destacada por esta conhecida revista científica como um gigantesco salto para a ciência. E aqui é a revista científica real onde foram publicados os resultados. E o que eu gostaria de salientar é que, se por um lado foi uma gigantesca descoberta para a ciência, por outro, especialmente para os físicos teóricos também, é uma descoberta muito surpreendente. Porque mostra-nos que, sim senhor, existe um bóson de Higgs que decai em 2 fotões e decai de muitas outras maneiras, mas que tem uma massa que está aqui, que é o valor aqui do eixo horizontal corresponde à massa dessa partícula, e é essa massa que é muito baixa. 125 é muito baixa. O que levanta sérios problemas à teoria atual para explicar as outras partículas todas e como é que elas se comportam. Então é neste contexto que os modelos atuais, o modelo padrão, ficou completo com o bóson de Higgs, mas não explica certas propriedades do próprio modelo que explica as partículas e as suas interações. Em particular, a massa, quando vamos calcular a massa do próprio bóson de Higgs, temos que eliminar uns termos que têm 18 casas decimais. Quer dizer, temos que eliminar termos que têm 18 casas decimais e ficar só com as últimas duas.
quando fazemos esta conta, para dar os 125. Então isso é muito perturbador. E os físicos teóricos propuseram outros modelos, dos quais ouvimos falar na animação, em particular a de supersimetria, ou teorias das cordas. Portanto, há para aí muitas teorias que esperamos vir a testar no LHC. Ou, se calhar, descobrir coisas que nem sequer estavam teorizadas. Não fazemos ideia. Só quando atingimos a energia máxima, que vamos arrancar a partir de maio, é que se pode, se calhar, anunciar ou fazer essas descobertas. Portanto, o filme mostra um laboratório localizado perto de Genebra, onde estão esta quantidade de pessoas, e aqui mostra a distribuição de participantes em experiências do cérebro, a distribuição de utilizadores do cérebro. Nós podemos dizer a distribuição de cientistas do cérebro, ou engenheiros que trabalham ligados ao CERN, ou às suas experiências, e estão a ver que é claramente um laboratório mundial. E é cada vez mais mundial, desde que é o único laboratório de física de partículas em que aceleradores colidem partículas. Neste laboratório, que é cada vez mais global, temos cientistas de todo o mundo. Enfim, claramente a África tem aqui um grande déficit de participação, mas compreende-se. Para a África, se calhar, a prioridade não é o bóson de Higgs, é a corrente elétrica mesmo, e matar a fome. Por outro lado, reparem que tem uma grande participação do Brasil. O Brasil tem aqui, é um dos países que tem, onde é que andas tu? São estes aqui. Brasil, 108 cientistas que participam. Portanto, é um dos países, aliás, é o país que tem mais participantes na América Latina, e é um dos países que participa massivamente fora da Europa. Está neste momento em negociação a adesão do Brasil ao CERN como um membro associado. Não é para os cientistas, porque os cientistas brasileiros já participam das experiências do CERN de pleno direito, iguais aos portugueses. Não são discriminados de forma nenhuma os cientistas brasileiros em relação aos cientistas portugueses, ou americanos, ou russos, ou o que seja. Participam nas experiências da mesma forma. Claro, contribuem financeiramente para a realização da experiência e contribuem com capital humano para a recolha de dados, etc. Então, para que é importante o Brasil aderir como membro associado ao CERN? É para os professores, é para os industriais, é para as empresas que podem, assim, dessa forma, concorrer a contratos de fornecimentos do CERN e, com isso, ganhar tecnologia. Trazer tecnologia que desenvolve o CERN para ser feita no Brasil. Isso, sim, já faz a diferença toda. E só os países membros do CERN é que têm acesso a esses contratos e vão ter acesso a essa tecnologia. Uma das razões do sucesso do CERN foi estudada por esta também conhecida revista científica, que destaca o CERN como um grande modelo de gestão, porque consegue pôr a funcionar, no caso era para as experiências Atlas e CMS, mais de 7 mil cientistas de todo o mundo, com as suas próprias línguas, etc. Podem imaginar que não é fácil juntar um palestiniano e um israelita na mesma experiência, ou um americano e um iraniano. Agora, 2 portugueses, garanto que é mesmo difícil. E brasileiros, não sei. Se forem no mesmo estado, também me parece uma obra complicada. E juntar todas essas pessoas para um projeto que tem que depois, como vocês viram na animação, no filme, construir um detector de 12 mil toneladas que acerta com 5 microns de precisão, é obviamente um trabalho hercúleo de organização, mas porque também estão todos muito, muito motivados para o sucesso da experiência. Então, as missões do CERN podem-se essencialmente dividir em 4 pilares, ou 3 pilares, embora nós juntamos um quarto que é transversal às outras 3. É claramente um dos objetivos do CERN, ou a missão principal do CERN, alargar as fronteiras de conhecimento. É para isso que os cientistas vão lá, para aprender ciência, para fazer ciência, para investigar o que é que a matéria é feita na mais pequena escala possível e, se calhar, que respostas isso nos pode dar em relação ao comportamento do nosso universo. Pode que o universo é feito na maior escala possível. Mas para fazer isso, é preciso desenvolver novas tecnologias para aceleradores e outras coisas. E, muito rapidamente, essas tecnologias têm aplicações. Então o CERN também é, por inerência, um dos melhores centros do mundo de desenvolvimento tecnológico. De desenvolvimento tecnológico, tecnologias que, se calhar, eu, para mim, como físico de partículas, não quero saber.
Mas quando for tratado por um acelerador de partículas, tratado a um cancro da cabeça, câncer, se precisar de ser tratado, então sabe muito bem ser tratado por um acelerador cuja tecnologia, se calhar, foi desenvolvida no CERN para acelerar partículas, para fazer física de partículas, não foi para tratar tumores. Mas também se descobriu que essas partículas têm propriedades tais, por exemplo, o carbono tem uma propriedade fantástica de atravessar a matéria sem perder energia, portanto sem fazer mal nenhum, e quando já tem pouquinho de energia, estraga tudo. Ou seja, chega à zona do tumor e estraga tudo na zona do tumor. E portanto a terapia com feixe de carbono para certos tipos de tumores muito profundos na cabeça é capaz de ser mesmo a única solução que é capaz de eliminar o tumor de vez. E essa tecnologia não foi inventada no CERN para a medicina, mas tem aplicação direta. Tal como o www, vocês já conhecem pelo nome de internet, ou a grid, que não, se calhar ainda não é muito conceito muito popular, mas que foi fundamental, por exemplo, para processar os dados recolhidos pelo HC. Mas que processa hoje dados de companhias farmacêuticas, por exemplo, para testar novos fármacos. Testar se os fármacos, como é que se ligam às células, por exemplo. A terceira missão do CERN não é menos importante. Formar os cientistas e engenheiros da amanhã é a única possibilidade de haver cientistas amanhã. Se eu não os ensinar hoje, amanhã não há cientistas. E esta ciência, cada vez mais, já não é aquela ciência que se fazia do Rutherford, que diz ao estudante de doutoramento: olha, toma lá este trabalho. E ele vai lá para o laboratório, está lá uns meses, e ao fim de uns meses vem fazer aquela pergunta: então, mas estas partículas vêm para trás, coisa esquisita. Preparar o LHC levou 20 anos. Preparar as experiências levou 20 anos. Leva 20 anos para fazer a próxima geração de aceleradores, como leva 20 ou 30 para fazer a próxima geração de detectores. E depois mais 30 para recolher os dados. Recolher dados em quantidade suficiente. Então isto necessariamente tem que já passa uma geração. O cientista que prepara a experiência hoje, se calhar não é o cientista que vai publicar o resultado final. Vai ser o filho dele, como quem diz. Vai ser um aluno vosso. É um aluno vosso que vai vir a ser cientista e se calhar trabalhar no CERN. Portanto, é muito importante também formarmos os cientistas da amanhã. Isto acontece nas escolas de doutorado do CERN e nos programas de professores, já vou falar disso no final. E transversal a estes 3 pilares é que isto é feito com as pessoas que se motivam para trabalhar no CERN. E são pessoas que vêm de todo o lado. Então o CERN, desde 1954, quando foi oficialmente criado, até hoje, celebrou 60 anos no ano passado, são 60 anos de contribuição para a paz na Europa e no mundo, por tabela. Mas de contribuição séria, de contribuição juntando pessoas de diferentes culturas, de diferentes línguas, para trabalhar em conjunto, para se compreenderem melhor e para criar fóruns para discutir a paz e levar a paz mais longe. E, portanto, neste contexto, estes 4 pilares andam todos à volta do pilar central, unificando pessoas. Neste contexto da divulgação ou da preparação dos cientistas da amanhã, uma das grandes preocupações do CERN é justamente mostrar à sociedade o que é que está a fazer. E o CERN, desde os anos 70, desde os anos 60 mesmo, anos 60 e 70, que construiu pequenas exposições, microcosmos e pequenas detectores que levava às escolas da região. George Charpak, a pessoa que inventou um certo tipo de detector, dá por um nome de câmara multifios, mas não interessa o nome, inventou um detector que foi muito usado em física de partículas, e o que ele gostava também de fazer era levar a ciência nas escolas. E lançou um programa em França chamado La Main à la Pâte, no fundo é hands-on, que hoje é usado em todo o mundo, noutras perspectivas, mão na massa, exatamente, e que ele lançou nos anos 70 como forma de chegar às escolas e divulgar com coisas práticas para que os alunos do ensino básico, primário, básico, educação básica dos
dos 6 aos 10 anos, começassem logo a mexer com coisas e a trabalhar com coisas. O senhor ganhou o Prémio Nobel em 1992 e, por acaso, os detectores que ele inventou é que possibilitaram a tomografia por efeito positónio, os exames, o scanner PET, o PET scanner para o diagnóstico do câncer. Eu tenho aqui uma apresentação que eu também recomendo, tem toda a estatística de divulgação do CERN nos últimos anos, portanto é uma apresentação muito boa. Podia fazer, em vez de fazer a apresentação que fiz, podia fazer só esta, mas eu preferi seguir o meu estilo, em vez de estar ali. Quem quiser aprender mais sobre a estatística de divulgação do CERN, quem quiser números, pode buscar esta apresentação. Este senhor é o responsável do grupo de divulgação e comunicação, de divulgação e educação do CERN. Então, na preparação de exposições, o CERN preparou, por exemplo, uma exposição itinerante que foi a Portugal em 1994. Eles tinham, aliás, uma exposição itinerante em 1981 que visitou a Conferência Europeia de Física de Partículas em Lisboa, em 1981, e que lançou a discussão da adesão de Portugal ao CERN. Portanto, nós, na sequência dessa conferência, começámos a discutir a adesão de Portugal ao CERN. Portugal aderiu ao CERN em 1986, oficialmente. Na preparação de pequenos filmes e animações, dos quais o filme que eu mostrei no início, feito em 2008, é um dos exemplos de grande cuidado que o CERN tem na preparação de filmes e animações, e mostrar tudo para trazer o entusiasmo da física de partículas aos alunos e à sociedade. Na preparação de bandas desenhadas, por exemplo, esta banda desenhada foi publicada pela primeira vez em 1978. Foi revista em 2005, traduzida para português em 2009. Está traduzida, mas não está publicada. A edição portuguesa nunca foi publicada, porque o Brasil ainda, enfim, se calhar se houver muitos brasileiros, se calhar a gente pode falar com o publisher, com a editora, que eu suponho que é suíça ou francesa, e ver se faz. Nós damos a versão portuguesa, pode ser que eles queiram imprimir, se houver pedidos suficientes. Além destas atividades todas, o CERN recebe visitas de pessoas. E recebe visitas nos dias abertos, 70 mil visitantes. Onde é que estão estes 70 mil visitantes? São as pessoas que moram. Dia aberto é laboratórios abertos. Eu só ouvi já aqui laboratórios abertos, diz. Então, neste contexto aqui, o laboratório fica aberto para as pessoas visitarem o CERN. Exige uma organização verdadeiramente maluca, porque o CERN não é um museu como o Louvre, que está especializado para visitantes passarem, verem os quadros, rodarem, não estarem mais de 30 segundos em frente à Mona Lisa, e etc. O CERN não está preparado para isso. Significa que quando há 70 mil pessoas a visitar o CERN, é uma grande complicação. E, portanto, há uma grande organização por trás. Mas isso também permite que pessoas que trabalham ao lado, sei lá, trabalham na agricultura, ao lado da experiência, do posto de acesso à experiência, e que há 10 anos perguntam, mas o que é aquele edifício que está ali tão esquisito? Pronto, e ficam inquirindo-se e tal. Pronto, nesta oportunidade tem a oportunidade de descer, de ver os detectores, de ver o que é que se faz no CERN, etc. Por isso, a curiosidade das pessoas locais é muito grande. Mas, além disso, visitantes de escolas, em particular de escolas de toda a Europa, mas também portuguesas, já visitaram o CERN e visitam perto de 100 mil, há mais de 100 mil pedidos e visitam perto de 75 mil. Visitaram 75 mil em 2012, mas eu acho que já chegou aos 100 mil visitantes por ano, ou espalhados ao longo do ano, que visitam o CERN. Bom, podem imaginar que escolas francesas, suíças, alemãs visitar o CERN é normal, é banal. Pegam na bicicleta, vão até ao CERN, visitam, vão-se embora. Ou botam o carro, ou o que seja. E bom, escolas italianas nem falando, porque eles não só esgotam a cota deles, como ainda por cima se inscrevem nas visitas das outras línguas todas para poderem ter acesso a visitar o CERN. Escolas portuguesas têm visitado 20 a 30 escolas por ano, para miúdos de escolas portuguesas. Alguns de bairros muito pobres. Andam 2 anos a poupar dinheiro
para conseguir ir numa visita de estudo da sua escola ao CERN. Porque é 2.000 km, a viagem é muito cara, ou seja, é à volta de 500 euros por participante. 500 euros são 1.500 reais, não, 1.500 reais por participante. E agora vocês podem pensar, bem, que sorte, nós são 5.000 reais. Não são 5.000, mas são... Também não são. São 1.000 euros da viagem, mais ou menos. 1.300. 1.000 a 1.500 euros. Portanto, 4.500 reais, 5.000 reais. Pronto. Portanto, são 5.000 reais, nós somos uns sortudos. É verdade, se calhar já vou falar de como é que os brasileiros podem visitar, como é que os vossos alunos podem visitar o CERN. Portanto, nós temos os dias abertos, temos visitas de escolas e temos, desde há uns anos, visitas virtuais. Então, sem querer estragar aqui o dia a ninguém, vou parar mais um bocadinho, pode ser que a minha apresentação não morra, que é para mostrar... este aqui, não estavas aqui, estavas aqui. Não é nada disto. Não estás ali, estás ali. Você vai mostrar. Antes de visita virtual à Atlas. Isto não é visita. Isto é só para vos motivar a querer fazer uma visita virtual à Atlas. Portanto, quando eles fizeram este filmezinho, já tinham feito 162 visitas virtuais. Eu sei que no Brasil já fizeram para aí uma vintena, não? 10 a 20 visitas virtuais. E, portanto, a pergunta eu acho que é mais: quando é que é a vossa escola? Quando é que vão marcar e tratar de ter na vossa escola uma visita virtual à experiência Atlas? Mas não quero deixar de passar a outra experiência, CMS. E agora onde é que está aqui o... Tenho que ver aqui no canto. Não. Deixa eu ver cá. Experiência CMS preparou este provocador, este filme provocador. Portanto, vocês podem fazer visitas virtuais à Atlas ou visitas virtuais à CMS, à experiência CMS. Eu devo dizer que isto nem na visita real se vê. Aqui temos imagens que as pessoas não têm acesso. Na visita real, estando lá em pessoa, não vê nada disto. Porque não têm acesso a estes espaços. Go visit CMS. Muito simples. cern.ch/go/visit-cms. O Ronaldo estava aqui. Não procura. Mas primeiro estava outra vez a ver como é que vai correr a posição da apresentação.
portanto, a mensagem que eu quero passar é: não temos 5.000 reais para ir ao CERN. Pois não, mas se tivermos um computador, vamos ao CERN na mesma, falamos com os cientistas que estão lá e podemos mostrar o CERN aos nossos alunos. O CERN tem também, preparou também grupos de divulgação, de comunicação, e aqui falo e de educação, e aqui falo um bocadinho dos grupos de divulgação e comunicação, divulgação também no sentido de educação e divulgação. Então, muito preocupado com a eficácia de chegar a mensagem à sociedade em geral, especialmente por volta de 2005, 2006, no contexto da preparação para o arranque do LHC, foi feita uma estratégia proposta à União Europeia, chamada Estratégia Europeia para a Física de Partículas, que foi desenvolvida pelo CERN a pedido da União Europeia e foi apresentada e discutida na Estratégia de Lisboa em 2006. E nessa estratégia previa a criação de uma rede de comunicadores em Física de Partículas na Europa. E esta rede, basicamente, também ajudou o CERN a sair da sua caixa, a chegar mais longe e a explorar extensivamente todos os modos de comunicação possíveis. Twitter, Facebook, LinkedIn para os contactos profissionais, para a parte do emprego, mas em particular no Twitter, o CERN pode-se gabar de ser a organização mais eficaz a comunicar no Twitter. Portanto, quando se compara com a Unicef ou com as Nações Unidas, a NASA nem está aqui, neste conjunto. Foi julgada como sendo a mais eficaz. Ou seja, a mais eficaz é que os tweets que o CERN faz, quando diz vamos arrancar o LHC, o número médio de reenvio dessa notícia via Twitter, dentro da plataforma Twitter. Mas o CERN também começou há uns anos, há 2 anos esta parte, a realizar eventos no âmbito da plataforma TED. Eu acho que todos vocês já ouviram falar da plataforma TED, aquela plataforma norte-americana para palestras simples, concisas, diretas ao assunto e conferências organizadas nesse âmbito. E o CERN começou a criar TEDx, no sentido em que não é organizado pela plataforma TED, mas é do estilo de um evento TED. E estes eventos TED de CERN têm tido um sucesso extraordinário no CERN e todas as palestras das pessoas de várias filosofias, várias artes, da literatura que têm falado do CERN estão gravadas e estão disponíveis podem ser visualizadas. E algumas são muito interessantes. Em particular, por exemplo, a palestra do miúdo que na Inglaterra, com 13 anos, afirma ter feito fusão nuclear no laboratório de química lá da escola. Vale a pena ver a maior parte destas palestras. No âmbito do grupo de outros grupos de comunicação, portanto, este grupo de comunicação EPPCN também está ligado, também funciona em colaboração muito intensa, muito próxima com este grupo Interactions. O Interactions é um grupo mais só de press officers de grandes laboratórios e que lança notícias sobre física de partículas para a comunidade mundial. Mas igualmente importante, é um grupo mais de cientistas, e é aqui que eu também tenho contribuído bastante, de divulgadores, cientistas preocupados com a divulgação, de traduzir ou adaptar conteúdos para poder ser usados pelas pessoas, acabar com os nomes como partícula de Deus, que é uma coisa horrível, e traduzir coisas concretas. No âmbito deste grupo foi feita uma animação que ganhou um prémio para a explicação do mecanismo e do bóson de Higgs, por exemplo. E, em particular, este grupo, o grupo IPOV, lançou e é o responsável pela manutenção, criação e manutenção das Masterclasses Internacionais em Física de Partículas. Já participam vários institutos brasileiros, muito poucos na minha opinião, claro que participam imensos, muito mais que Portugal, participam em São Paulo, várias universidades, no Rio, 2 pelo menos, em Natal e em Curitiba, dos que eu sei. Os que eu não sei, não é? Mas desses sei que participam, mas muito mais podiam participar. Eu espero que os professores brasileiros que foram ao CERN comecem a espicaçar os cientistas porque é que a universidade vão lançar. A universidade aqui do Berlândia, eu não sei de física de partículas, não sei.
Mas pode-se ir ter com o Departamento de Física e dizer, olha, eu gostaria muito de participar das masterclasses. E ele diz, mas é que nós não organizamos isso. Mas porquê que não organizam? Eu ouvi dizer que é muito fácil. Pronto, começa assim. Em Curitiba, convencemos a física teórica que lá está para organizar a sessão lá. E não é que seja preciso alguém que trabalhe no CERN. Não precisa. Quando muito só precisa de estabelecer a ponte, estabelecer os contactos para organizar esta atividade que nós sabemos, os alunos até acham muito divertida. Mas também lançámos e mantemos uma base de dados de recursos. Já estou eu a sair do sítio. Se este browser vai aparecer, vai colapsar. Bom, mostro no final, senão isto demora de vez. A base de dados de recursos, que tem muitos recursos que são muito úteis, ou não, não são nada úteis para o professor, sei lá. Eu acho que alguns podem ser muito úteis para o professor, para explicar na sala de aula. Pequenas animações ou pequenas brochuras. Portanto, espero ter-vos mostrado com estas várias formas de comunicar e divulgar que o CERN neste aspecto